Bom dia a todos. Pronto. Bem, o tema que vou fazer sobre quais transformações religiosas o Espiritismo apresenta ou realiza, eu tentei abordar do seguinte modo: não só o que o Espiritismo se transformou nos 150 anos, como internamente, na sua manifestação religiosa, como também o que a gente pode estar dando para a sociedade, o que estamos repercutindo na sociedade. Inicialmente, relembrar as definições sobre religião. Há uma definição de Kardec, que já até foi citada. Mas está muito... Hã? Não, esse aqui está... Não, vou deixar sem. Eu usar o lei. É uma definição de Kardec, que é uma definição filosófica, que é o quê? Religião como sendo laço, algo que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e crenças. Essa união de indivíduos, essa identidade. Eu acho que dá muito bem para a gente abordar o movimento espírita nesse aspecto. O outro é religião como uma crença fervorosa, como uma devoção. E aí compararmos como nós espíritas em relação aos primeiros espíritas, 150 anos atrás, somos, qual a nossa capacidade religiosa, qual o nosso fervor. Como uma crença na existência de uma força sobrenatural, criadora do universo, que deve ser adorada. Como a gente se relaciona, como a gente ora, como a gente adora a divindade e os outros espíritos, como a gente se enxerga diante desta espiritualidade, o quanto que isso interfere na nossa vida diária. E o último item, do qual Kardec tinha um medo, um receio muito grande, mas da qual acho que a gente pode abordar o nosso movimento, que é a religião como uma instituição religiosa, com seus cultos, suas cerimônias e suas castas sacerdotais. Eu vou utilizar, me vendo como alguém aqui presente, mas no máximo tentar me desdobrar para além do nosso momento, utilizando para isso as fontes históricas e da própria sociologia, para a gente ver um pouco de longe e comparar o Espiritismo, nesses 150, que já é um tempo de história, com a história do cristianismo, já que nós somos herdeiros desse movimento cristão. E eu vou então fazer, para parâmetro de comparação, uma relação que os estudiosos utilizam, os que estudam o cristianismo, que é separar esse movimento em gerações. Lógico que separar as gerações a cada 30 anos, eu vou ter pessoas que coabitam ambas as gerações, mas a coletividade passa a ter uma certa natureza. As coisas se transformam, alguns ensinamentos se perdem ou outros surgem. Então, separando o Espiritismo também nessas gerações, coloquei a primeira como uma geração fundadora, que é formada por Kardec e os seus contemporâneos. E daí então, de 1850, quando Kardec começa a se preocupar com a manifestação espírita, até 1869, quando ele desencarna. A segunda geração, ou a primeira geração pós-Kardec, de 1870 a 1900. Nessa separação de 30 em 30 anos, nós estamos vivendo hoje a quinta geração, de 1990 a 2020. Bem, como era aquele primeiro espírita, comparando com o primeiro cristão, que já dá para nós olharmos de uma forma retrospectiva. Uma coisa extremamente interessante nessa comparação é a visão escatológica. Escatologia, que parece um termo muito feio, é a doutrina sobre o fim dos tempos. É aquela previsão sobre o fim da humanidade, da Terra, ou sobre uma nova era, sobre uma nova geração. Isso não é exclusivo de espiritismo, cristianismo, mas está muito presente nos dois movimentos, na sua origem. Os primeiros cristãos, como eles entendiam que o reino de Deus entre os homens, ele estava próximo. Jesus o pregou e ele estaria muito próximo a chegar. Que Jesus, inclusive, voltaria enquanto esses cristãos ainda estariam vivos. Essa é uma crença do próprio Paulo de Tarso, registrado nas suas cartas. A terceira geração, que não vê esse Cristo retornar, passa, já estamos em 100 a 130 depois de Cristo, passa a questionar de forma cada vez mais crescente a ideia de que haverá um retorno próximo de Jesus. As gerações seguintes, inclusive a vinda do reino de Deus, eles passam a conviver com as perseguições, com as mortes, e vamos contar como geração atual de cristãos não espíritas. O proselitismo, a ideia de a gente transformar nossos adeptos, transformar as pessoas, da sublimação, sublimarmos, nos transformar, e a fé, como é nos primeiros cristãos. Como o reino de Deus é algo presente, essa transformação era urgente. O reino de Deus está próximo.
Paulo, ele não é uma figura única, mas ele se torna uma figura simbólica de uma geração. Um sujeito que vê que aquele mundo é necessário, que toma aquela mensagem para hoje e não para o futuro, e se transforma, se esforça ao longo de muitos anos para se imitar ao Cristo. Ele não quer simplesmente ser um bom cristão, ele quer imitar o Cristo. Essa é uma visão escatológica da urgência da transformação. Os primeiros espíritas, podemos ler na Revista Espírita, e essa é uma parte infelizmente pouco comentada por quem estuda o próprio Espiritismo. Essa visão é extremamente presente e fervorosa. Comprometidos com uma grande e urgente missão, os espíritas veem Kardec como amado e venerado chefe, amado e venerado mestre. São essas as frases dos centros espíritas aos quais Kardec vai visitando nas suas viagens, 1860, 61, que estão registrados na Revista Espírita. É assim que ele é recebido. E esses primeiros cristãos, que às vezes têm 9 meses só de espiritismo, se intitulam apóstolos. E a gente não acha que é ruim falar discípulo, né? Eles se intitulam apóstolos. Eles assumem essa responsabilidade e acham que são capazes. E isso é uma fé. Não é, e aí é um comentário de Kardec sobre essa transformação. Não é mais por centenas que eles se encontram. Ele está falando sobre sua visita a Lyon. Os espíritas, como no ano passado, mas por milhares. E calcula-se que em 1 ou 2 anos serão mais de 30 mil. A visão típica de um proselitismo, a transformação dos homens. Hoje a gente vê às vezes textos semelhantes em outras religiões. Há homens, velhos, senhoras, moços, até crianças. E cadê a presença das crianças de igual para igual nos nossos centros espíritas? Cuja atitude respeitosa e recolhida, jamais alguém perturbou por um instante o silêncio de nossas reuniões. E olha que essas reuniões, a qual Kardec participou, às vezes eram longas. O número das metamorfoses morais nos operários é quase tão grande quanto o de adeptos. O espiritismo ele surge na classe média, mas já na época de Kardec ela se difunde, principalmente na França, entre o proletariado, que seria a classe pobre. E uma boa parte é analfabeta, inclusive. Hábitos viciosos reformados, paixões acalmadas, ódios apaziguados, lares tornados pacíficos. Numa palavra, desenvolvidas as virtudes mais cristãs. Eu estou lendo um texto de alguém que nos deixou para a gente ver como é o espiritismo naquele momento. E não ficarmos com uma imagem, às vezes, de algo frio, intelectual e excessivamente sem paixão, sem amor. Tá os textos escritos para a gente vivenciar. Como é a relação de Kardec e dos primeiros espíritas. Podeis considerar, essa é uma frase de Erasto, um espírito maravilhoso da falange do Espírito da Verdade, um dos mais importantes e que a gente deveria ler. Há uma epístola dele, e esse texto está incluído, dedicada aos irmãos leonenses, a qual deveríamos ler da mesma forma que os primeiros cristãos leram as epístolas de Paulo. É tão importante quanto. Aliás, Erasto, não cansava de falar que ele é discípulo de Paulo. Podeis considerar os que, em vossos grupos, ele está falando para esses espíritas, em grande parte operários, de Lyon e de Bordeaux, desempenham uma missão, um apostolado, então é a falange assumindo que eles estão desenvolvendo um apostolado, como tendo sido mártires da propagação da ideia igualitária ensinada do alto do Gólgota, o monte onde Jesus foi crucificado, pelo nosso Cristo bem-amado. Então a própria espiritualidade, a outra relação de fé, como a gente se relaciona com o mundo maior, diz que eles são apóstolos e desenvolve esta convicção. Fala, inclusive, que eram antigos cristãos que foram martirizados. Agora eu vou falar algumas coisas cheio de neologismos meus, mas é para criar algumas imagens impactantes. Que é essa visão inicial do espiritismo e do cristianismo, como ele se transforma. Então, catolicização do cristianismo. Catolicização quer dizer de católico, quer dizer universal. É um movimento que passa a crescer e da qual os grupos são diversos e múltiplos, como aqui. Mas cada um deles, ao modo, a cada vez que quanto mais cresce, tenta conseguir a universalidade, se sobrepor aos outros. Né? Igreja Católica Apostólica Romana, quer dizer, uma igreja que se propõe a ser universal. Apostólica porque acreditava ter a herança de 2 apóstolos que foram sacrificados em Roma, Paulo e Pedro. E romana porque a sua sede era em Roma. Então, a proposta de universalizar é uma luta de hegemonia, onde vários grupos vão lutar por isto. Haviam centenas de seitas cristãs diferentes nos primeiros séculos,
Mas dessa luta ideológica, que chegou até a ser uma luta armada, saíram duas grandes vitoriosas: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Cristã. A uniformização ideológica, porque você não consegue uniformizar, conseguir uma hegemonia sem buscar uniformizar as ideias. Seitas diferentes, porque o cristianismo se espalhou por áreas muito diferentes, muito distintas. Se ele surgiu no Oriente Médio, ele vai se espalhar pelo norte da África e por toda a Europa. São públicos distintos que vão ler aquela mensagem de forma diferente. Então a busca de universalização tem que ter uma uniformização. E essa luta ideológica tem um ápice: o Concílio de Cartago, em 397. Não muito longe, se contarmos as gerações, do que vivemos hoje em relação ao Espiritismo. Lá ela discrimina os evangelhos canônicos e os apócrifos. O que é verdade e o que é mentira. Um grupo de pessoas assim decide. Organiza um Novo Testamento, então, que é conhecido atualmente. Outro elemento de uniformização ou de busca de hegemonia de um grupo: a atualização, que é extremamente presente ainda hoje no movimento, ou já no movimento espírita, a atualização da escritura, da linguagem das escrituras. Da mesma forma que várias iniciativas, que já vêm várias décadas e ainda se mantém, de tentar atualizar os escritos de Kardec. Então, esse é o elemento fundamental nesse grupo, é São Jerônimo, 340 a 420 depois de Cristo, que é o que redige a Bíblia Latina. O que se conhece hoje como Bíblia não era um livro existente. É um grupo liderado por esse sábio, que ele era um sábio, não podemos esquecer isso. Ele teve essa ascendência porque ele era um sábio e foi um elemento extremamente importante, mas ligado a um movimento ou uma ideia ideológica de uniformizar. Consequentemente, ele organiza o livro com o que são os evangelhos canônicos e os escritos antigos do judaísmo que eles aceitam e os traduz para a língua latina. Então, com isso ele dá o viés, dá o sentido e a significação dele, na sua tradução de palavras e de significados. A catolicização do Espiritismo como essa busca por uma hegemonia ou de universalização. Eu acho que esse é algo já presente. Eu não estou falando isso de forma fora desse movimento. Eu participo do movimento, como até o Ramatiz citou. Eu estou tentando comentar isso para a gente refletir e vermos com um fato histórico. Porque às vezes imaginamos que o que nós fazemos é uma coisa muito simples, mas aquilo pode ter repercussões muito grandes. Muito grande. O tempo, a história, não é uma coisa parada, que eu vou lá e dou um empurrãozinho. É um objeto em movimento, na qual um mínimo toque pode levar a transformações muito significativas, porque as outras gerações não vão saber o contexto no qual estava. E se a minha ideia for aqui prevalecer, as outras perdidas, eles não vão ter a capacidade de dar comparação como estamos tendo hoje. Então, as diretrizes de organização e administração de centros espíritas. Eu aconselho a todo mundo ler A Esquina de Pedra, uma obra maravilhosa de Wallace Rodrigues, aqui de Araraquara, esquecida e pouco citada. Ela descreve esse momento do cristianismo numa psicografia mediúnica de inspiração impressionante e muito viva. Deveríamos todos ler esse livro, que é um romance, para entendermos e ficarmos mais sensíveis para o nosso momento atual. Quando um padre chega a um grupo cristão, isso na atual Turquia, e ele chega lá justamente para propor uma uniformização de administração. Põe um palco, põe onde fica o público, retira os doentes, porque é tudo junto, do ambiente, e discrimina lugares, vestimentas e impudiantes. Isso é uniformizar a administração. Por melhor que seja a intenção, sempre há um propósito, que é vencer as outras ideias. Cursos apostilados de introdução ao Espiritismo. Eu não estou falando de cursos sistematizados. A proposta de cursos é feita pelo próprio Kardec. A ideia pedagógica presente em Kardec se desenvolveu ainda mais e é fundamental termos uma introdução pedagógica. Mas, às vezes, a questão de apostilar tem a possibilidade de a gente tentar uniformizar. Alguém que entra de cara no movimento espírita, ele vai conhecer o Espiritismo através daquela única e estreita opinião. Todo o restante que ele lê, depois daquela sedimentação inicial, ele vai ler de acordo com a primeira janela que ele recebeu. Então vai ter uma leitura, não digo deturpada, mas direcionada. Até onde isso é bom e isso é ruim.
projetos de atualizar a linguagem dos livros da codificação, como eu já disse. Se nós temos à disposição, inclusive, obras, eu acho fundamental, as obras não é mais como na época de Cristo, que foram faladas e escritas depois de quase 100 anos. Nós as temos e temos a riqueza delas prontas. A gente deveria, no lugar de querer atualizar a linguagem, deveríamos publicar todas as obras, para ter acesso a todos, bilíngue, em francês e em português. Mesmo que as pessoas não saibam francês, é para a gente poder dar esse sedimento, para não se perder, como se perdeu vários evangelhos. Não perder a origem, para que qualquer outra geração futura possa requestionar o que a gente traduziu, o que a gente entendeu. E agora, fazer um trocadilho, o espiritismo católico. Né? O espiritismo católico, porque nós estamos no ambiente católico, o espiritismo surge na França, no meio católico, e é natural as coisas atávicas, presas a nós, as quais a gente tem dificuldade em se libertar, ou se refazer. O espiritismo propõe uma mudança de paradigma. Mudar paradigma não é mudar de palavra, é uma atitude muito mais significativa. Então aí eu deixo uns questionamentos para mim. O quanto à lei de ação e reação, a gente não está trocando simplesmente, na essência, por olho e dente por dente. O quanto a gente não está vendo lei de ação e reação com a mesma ideia punitiva de um Deus, de certa forma passional. As reencarnações sucessivas, isso eu li numa obra de um antropólogo, achei extremamente interessante, nós não estamos transformando a ideia do purgatório. O purgatório surge no catolicismo só na Idade Média, que é a ideia de que você, depois dessa vida, ela é muito curta, os conhecimentos estão se alargando a respeito do mundo, então imaginar que depois da vida você pode negociar a sua evolução, você pode melhorar alguma coisa para em seguida atingir o céu. Quantos de nós temos essa visão da urgência da transformação, e quando estamos vendo as reencarnações futuras como esse purgatório, no qual eu vou deixar para lá, mudar, me transformar, depois de 30, 40, 50 reencarnações, para atingir o nível de um espírito puro, e o espírito puro é um sujeito como se fosse o céu, está lá parado em plenitude, que não evolui mais, que não se transforma. A evolução é progressiva, contínua. A classificação de Kardec de espírito puro é para fazer uma classificação. Ele não quer que não precisa mais reencarnar para evoluir, mas não quer dizer que não evolui e que não trabalha. O processo é infinito, não temos céu. E a outra relação é, quanto que nós ritualizamos a nossa reunião. Palestra, passe, água fluidificada, não está sendo mimetizar ou reproduzir. Missa, bênção e hóstia. A mediunidade de cura, vou ver se consigo terminar. Cristianismo primitivo, a mediunidade de cura, ela é uma faculdade exaltada. Ela é exaltada pelo próprio Jesus. É um meio fundamental de mostrar a caridade. Jesus chamou seus 12 apóstolos no Evangelho de Marcos e começou a enviá-los, 2 a 2, dando-lhes poder para expulsar demônios. Eles então partiram, expulsaram muitos demônios e curaram muitas pessoas doentes. Se alguém for ler sobre a diversidade de carismas de Paulo, essa é uma das faculdades enaltecidas. Kardec é a primeira geração de espíritas. Um médium curador, ele comenta na viagem que ele fez a Lyon, aquele mesmo artigo que eu comentei. Um médium curador tão louvável pelo seu devotamento, quanto pela potência da sua faculdade. A FEB, a Federação Espírita Brasileira, que nasceu exclusivamente como mais um centro espírita, como a Igreja Romana, assim também o foi. A FEB, ela ganhou força no século XIX, não por causa dos grandes nomes. Devemos citar, logicamente, Bezerra de Menezes, mas há uma sustentação social fundamental que deu força para a FEB, antes e depois, porque Bezerra de Menezes ficou pouco tempo na FEB, na sua presidência. Foi justamente um grupo de médicos receitistas, mais ou menos 10, formado na assistência aos necessitados. Um grupo de 10 médicos receitistas maravilhosos, que receitavam homeopatia, e está esquecido hoje na história. É esse grupo que deu sustentação para que as pessoas quisessem ir ao encontro, mesmo quando eram perseguidas pela igreja ou pelo poder. O Eudício Barçanufo, no século já XX, também é um grande médium receitista. Nos tempos mais recentes, o que nós temos? Isso, agora não vou mais fazer comparação com o cristianismo, que aconteceu algo semelhante. A gente tem a polêmica de 2 grandes médiuns cirurgiões. Independente da polêmica, eles foram grandes médiuns cirurgiões, que é Arigó e Edson de Queiroz. Ambos morreram de forma violenta. Ambos foram muito questionados enquanto vivos, por espíritas e por não espíritas. Isso parece ter criado um medo no movimento ou nos dirigentes espíritas, com a mediunidade de cura. Ao lado, para reforçar, houve um constrangimento e as próprias limitações de Chico Xavier com sua mediunidade receitista.
Ele não cansou de dizer nos últimos anos de vida que ele não era médium de cura nem médium receitista. Apesar de ter feito algumas receitas, e meu pai tem uma receita do Chico Xavier guardado com carinho. Mas isto, e o reforço do tamanho que ele ganhou de importância, mas o medo com os outros médios, parece ter criado uma certa aversão. Uma aversão que, para mim, ela se traduz de uma forma seguinte. Isso é um comentário, mas eu acho que se traduz também. A substituição dos médios de cura por um atendimento fraterno, que tende a se institucionalizar. Um atendimento fraterno que nem sempre trabalha com mediunidade de cura, mas que trabalha muito mais com atendimento de ventilação e apoio, de psicoterapia e uma reunião de desobsessão. O outro lado é uma escolha, uma certa preferência por médios conscientes e com manifestações não muito ostensivas. Isso o próprio Hermínio Miranda comenta em seu livro sobre diversidade de carismas, sobre a médium que ele utiliza como modelo. Quando o médium fala demais, quando o médium está de olhos abertos, quando o médium fala mais alto, quando ele gesticula, ele é recriminado, pedindo para que ele fale manso, baixo, né? Essa é a ascendência, a criação de uma ascendência do dirigente sobre a ascendência da própria mediunidade ou da espiritualidade. E vou terminar agora fazendo as fases de Kardec e tentar nos colocar. Kardec ele faz o seguinte: a primeira fase que ele acha do movimento do Espiritismo é curiosidade, desde o surgimento das mesas girantes até o lançamento do Livro dos Espíritos. A segunda fase, que ele chama de fase do período filosófico, é quando se preocupa de forma séria por essa investigação e pelas suas consequências morais e filosóficas, até 1860. O terceiro período, que é o de luta, ele marca o início como Alto da Fé em Barcelona, quando Kardec manda alguns livros para o livreiro La Chatre, em Barcelona. Eles são retidos na alfândega e são queimados em praça pública pelo bispo. É um período marcado por sacrifícios à causa espírita, inclui os grandes nomes históricos do espiritismo, para mim, seja no Brasil ou fora, e aqui é um período já que eu alongo a mais do que Kardec. Pode ser um erro meu de não perceber que os momentos já chegaram, mas eu estou vendo esse período um pouco mais longo do que ele imaginava. Os continuadores de Kardec, Leon Denis, Gabriel Delânia, eu incluo, os fundadores do Espiritismo no Brasil, com Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Barçanufo, Batuíra, e eu coloco de 1860 a 1927. Em 1927, para mim, começa o período religioso, que o Kardec fala que seria o período seguinte. É um ano fantástico, curioso, para mim, na forma providencial. Ele coincide o desencarne de Leon Denis, o grande nome do período de luta, e o início da atividade de Chico Xavier, para mim, o grande nome do período religioso, da sua vida pública, fundando o centro em Pedro Leopoldo. É uma época de grandes médios de altíssima performance. A quantidade que Chico Xavier, Ivone Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, psicografado, é muito acima da média histórica. A mediunidade de efeitos físicos de Peixotinho, a mediunidade de cura do Aligó, são coisas de 300 a 1000 curas, cirurgias num único dia. E é um período que surgem os primeiros grandes espíritas escritores no Brasil. Carlos Embaçaí, Deolinda Morim e Herculano Pires, dando a contribuição brasileira à doutrina espírita. Há uma intensa difusão do espiritismo e há um marco histórico que é o Pinga Fogo, de 1969 e 1970, que bate recorde de audiência às 11 da noite. E repetido várias vezes. E para mim termina com o desencarne de Chico. Para mim, no lugar de eu me preocupar se tem que surgir outro Chico, para mim o momento realmente ele necessita outra natureza. Kardec põe a sexta fase como a regeneração social. Os obstáculos à transformação da Terra, e essa eu vou ler então com esse período, porque pode ser que nós já chegamos, eu não esteja identificando, mas vocês identifiquem para mim. Os obstáculos à transformação da Terra terão desaparecido, e a geração que surgirá, imbuída das ideias novas, estará em toda a sua força e preparará o caminho da que deve inaugurar a vitória definitiva da união, da paz e da fraternidade entre os homens, confundidos numa mesma crença pela prática da lei evangélica. Talvez porque a gente, quando vive, é muito exigente, eu não noto essa força na sua forma mais plena. Então, por isso, acredito que a gente ainda esteja vivendo, talvez um período seja muito curto, que é a fase do período intermediário, que Kardec acha que é a consequência natural do período religioso. Para mim, inicia em 2002, e vamos terminar quando? Depende de nós, pode durar muito pouco tempo. A fase inicial da curiosidade durou pouquíssimos anos. E aí, para mim, é onde deve a nossa responsabilidade. Esse período será marcado pela institucionalização religiosa do movimento, nessa briga pela hegemonia dos órgãos de unificação e assim por diante, ou por movimentos paralelos, pela institucionalização religiosa do movimento espírita,
que vai suplantar a vivência religiosa no seu aspecto religioso, no seu aspecto filosófico, a vivência da religiosidade? Ou o que eu acredito que seja mais provável, né? Kardec, vou ler por extenso, porque essa é uma parte contida na Revista Espírita e que passa muito despercebida, para mim é uma advertência. Por que, então, declaramos que o Espiritismo não é religião? Ele está pensando na definição de instituição. Porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto. Desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí senão uma nova edição dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seus cortejos de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Estamos tendendo a construir essas castas nos nossos centros espíritas ou não? Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Os primeiros cristãos, e para mim os primeiros grandes escritores espíritas brasileiros, não se equivocaram com isso. Mas eu tenho preocupação com a nossa e as futuras gerações. Então, para mim, na verdade, as previsões são verdadeiras e corretas, e não vejo esse futuro desse modo. O que eu descrevi é uma visão ainda parcial, temporária, de uma coisa que é muito mais multifacetada, como esse encontro aqui prova. E para mim essa consequência vai ser justamente a incorporação do Espiritismo pela cultura oficial, porque o Espiritismo para Kardec é um movimento dos espíritos. O espírito Swedenborg, que assina Prolegômenos, ele quase não aparece nas obras de Kardec, mas ele é um espírito fundamental no espiritualismo americano, comprovando que o movimento dos espíritos, que Kardec chama doutrina dos espíritos, isso ia muito além do que ele próprio realizava. Então, por isso, para mim, isso já está acontecendo. O Espiritismo, como a doutrina dos espíritos, vem se incorporando. Mas nós, como movimento, vamos apenas ceder para que seja incorporada a cultura oficial, da mesma forma que o cristianismo foi cedido por alguns movimentos cristãos para ser incorporado por outros, como nós, ou nós faremos, aí é outro neologismo, a espiritização na cultura oficial. Nós levaremos o espiritismo para a cultura oficial, de forma a estar presente dentro das instituições, das universidades, de realmente surgir escolas espíritas, não ficar só no exemplo do Edilson Barçanufo, de formar opinião que se transforme e que faça viver aquilo. Onde o conceito espírita seja tão entendido como verdadeiro, quanto o conceito de qualquer ciência, porque vai estar incorporado na filosofia, vai estar incorporado à ciência geral. Isso vai estar, mas o que eu estou perguntando, se nós teremos nossa parte de colaboração nisso. E para encerrar então, esse é um exemplo para mim maravilhoso, que para mim é o maior escritor espírita na atualidade, Hermínio Miranda, que ele nos seus livros, a grande maioria que ele escreve, se perguntar para ele, ele diz que é dedicado ao público não espírita. E essa relação do público não espírita, ou seja, ele está escrevendo para todos lerem. E se alguém lê, ele não escreve livrinho de beabá, não. Ele escreve livro com profundidade e com investigação. É porque ele acredita nessa espiritização da cultura oficial. E eu tive um exemplo aqui na nossa própria organização, na divulgação do evento, na qual, quando passei a entregar panfletos e folder em locais não espíritas, a recepção, eu fiquei impressionado. E chegamos a atingir espíritas que vão até em outros centros e, por exemplo, não sabia do evento. Essa divulgação geral. Para vocês saberem, por exemplo, a gente deixou panfletos aqui na cidade, em locadoras de vídeo, panificadoras, inclusive Habib's e McDonald's. E para encerrar de vez, essa frase maravilhosa do Espírito de Erasto, que eu vou repetir de novo, que adoraria todo mundo lesse, é um espírito que me sensibiliza demais até hoje, toda vez que leio. Que é, nós vamos conseguir fazer essa transformação, no meu modo de entender, se repetirmos o brado de Erasto, que é um brado a favor da individualidade, da liberdade de opinião e de crença, não a favor de uma hegemonia, de uma uniformização, mas de uma fraternidade aceitando as diferenças. Somos essencialmente propagandistas da liberdade individual. A fraternidade será a obra grandiosa e durável do Espiritismo, que os séculos futuros bendirão, e que possamos nós colaborar para isso. Obrigado.